Oi, gente, mais um Mindset com Vida, dessa vez com o Dr. Flávio Cadediani, endócrino. Falamos sobre muitos assuntos, emagrecimento, hormônio, puberdade precoce, foi mais um sucesso. Estar com vocês, para mim, é mais do que um prazer, é uma responsabilidade, trazer conteúdo, sempre muita informação e conteúdo de qualidade. Ressignificar comida com a pessoa, porque é químico. A gente hoje sabe, por exemplo, que o açúcar e a cocaína têm exatamente as mesmas vias cerebrais, tá? E o poder de vício do açúcar é muito maior. E outra coisa importante é o seguinte, a pessoa ela quer se afastar da cocaína, ela tem um ambiente que facilita, né? Porque você só encontra num caso de tráfico, comprando com alguém, eu nem sei como que compra, mas no caso do açúcar... Dá bem, né? Você, além de você ficar exposto o tempo inteiro, você ainda recebe os oferecimentos, e até questão cultural, porque tudo em volta da comida. Só hoje, só um pouco. E a pessoa que tem compulsão alimentar, uma coisa importante, gente. O último consenso de psiquiatria, que foi de 3 anos atrás, classificou finalmente, oficialmente, transtornos alimentares como reais, tá? Transtorno de compulsão alimentar periódica, ele atinge a maior parte das pessoas com obesidade moderada e grave, e atinge um número até significativo de pessoas com peso normal, porque elas sabem compensar. Aí aquela pessoa fala assim, come só uma fatia. Fala assim, pô, se eu comer uma fatia, eu vou comer 10. Existe até uma análise genética associada a essa desinibição, porque o centro do prazer ele fica tão ativado que a pessoa ela perde toda e qualquer capacidade de raciocinar sobre a comida, e ela só vai parar para pensar quando ela já está completamente satisfeita. E isso é normal, gente, assim, é normal no seguinte sentido, isso acontece. O problema é que isso gera um movimento de culpa muito grande. Uma coisa muito interessante existe uma relação paradoxal entre informação sobre dieta, atividade física e crescimento de obesidade. Toda a população que passa a ter acesso a uma informação, talvez por coincidência no perfil do desenvolvimento daquela população, eles passam a engordar mais por mais acesso à comida. Significa que você dar a informação é importantíssimo, mas pode não ser um todo. Porque as pessoas têm essa relação química com a comida, relação emocional, cultural, ela é um anestésico emocional, você come realmente sem sentimentos, foi muito bem colocado. Então agora a gente está vendo novas propostas alimentares, inclusive foi a tese de mestrado da nutricionista lá da clínica, na UNB, só que a gente está seguindo uma tendência que são as dietas intermitentes. Então a gente sai de um paradigma que é ausência de perspectiva de comer o que você quer, não pode, evite, e fica naquela coisa bem abstrata, evite, mas evitar o quando, para ter a programação de sair. E sinceramente a gente tem visto os mesmos resultados de perda de peso quando a gente permite as válvulas de escape. Até porque a gente viu no estudo que você mantém a taxa metabólica basal mais alta. Então, você emagrece com a taxa metabólica basal mais alta. Então, a gente permite. Então, assim, quando a gente permite mesmo. E o sucesso a longo prazo tem sido gigantesco. Porque a gente está dando uma solução que eu, sinceramente, entendo perfeitamente, eu compreendo, eu tenho um grau de identificação pessoal para essa solução, que tem ajudado muitas pessoas que nunca conseguiram antes ter perdido. Então, assim, isso muda a relação. Desculpa, então você por tanto falar aqui. Não, mas você tem que falar hoje, não sou eu não. Então, a dieta permite que de vez em quando você tenha... Isso. Mas na verdade, o trabalho é meio, assim, até assusta quando eu vou falar, mas assim, um grupo fez uma dieta de 1.500 calorias todo dia, tradicional, o outro fez uma dieta mais rígida no dia, o outro comia à vontade mesmo. Era o que quisesse, o quanto quisesse, bebesse, comesse tudo. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. No final, eles perderam a mesma coisa. O que aconteceu? A permissividade mudou completamente a relação deles com a comida, de amor e ódio, para uma relação mais harmônica. Tanto que na primeira metade da intervenção, eles comeram 50% mais calorias que na segunda. Eles passaram a perder um pouco da graça do proibido, vamos dizer assim, de uma forma mais geral. Então, assim, são intervenções que vêm responder à falta de solução que a gente tinha antes. Cortisol. Bom, cortisol, eu sou muito sensível e suspeito para falar, porque é bem na minha área de doutorado e de mestrado, né? Porque quando eu falo assim, estou tão cansada, as pessoas perguntam, você já analisou o seu cortisol? Não, então, isso é um grande problema. Na verdade, a gente publicou... Chega-se animou, né? A gente publicou... Existe uma doença que muita gente deve ter ouvido falar, existe assim, né? Dizem que existe uma fadiga adrenal. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. Já.
porque sua adrenal fadigou, não sei o quê. A gente publicou um paper, uma revisão de 3.470 artigos, gigantesca, mostrando que isso não existe. Eu já vou explicar o que acontece. Esse negócio deu um auê gigantesco, tem uma atriz chamada Gwyneth Paltrow, sei lá, que vão dizer que ela odiou. Por que aconteceu? Até o Washington Post pegou o nosso trabalho que eu publiquei, postou lá assim, a Gwyneth Paltrow quer que você tome remédios, gaste $90 por mês por uma doença que não existe. Eles puseram assim, né? Então ela amou, né? Então assim, está tendo muita repercussão até hoje esse trabalho mostrando isso. Mas o que acontece? É porque quando eu fiz análise dos trabalhos, existe uma grande confusão entre associação e causalidade. Não é... Isso a mídia faz confusão o tempo inteiro. Uma coisa está associada a outra, você pode falar, beleza, mas uma coisa não gera outra. Por exemplo, marcador de risco de infarto, sei lá, PCR, que é proteína C reativa, está associado, mas não é ele que causa. Ele está me sinalizando um problema que gera infarto. A mesma coisa o cortisol. O que a gente tem visto do cortisol? Isso na nossa pesquisa de doutorado a gente identificou na síndrome de overtraining, que é um burnout, que é uma fadiga, que é uma das síndromes de fadiga. Existe uma queda de alguns parâmetros do cortisol e queda ao estímulo para o estresse. Então, o cortisol basal, na verdade, não serve para nada. Você teria que testar, pôr seu corpo ao estresse para ver se ele responde com cortisol. A falha da resposta dele ao estresse mostra que você não está respondendo bem. Aí sim. E esse a gente tem os testes na endócrina. Só que, infelizmente, esse padrão de testes na área de cortisol, ele não é divulgado tão bem para os médicos, igual os outros que o pessoal faz capilar, faz o salivar. O salivar tem alguns benefícios de avaliação, mas o sérico basal. Então, assim, o cortisol tem que tomar muito cuidado. Ele é muito mais consequência de um problema do que causa. Existem mais de 300 possibilidades diagnósticas para fadiga, tá? Entre elas, deficiências de múltiplos minerais, de vitaminas, deficiências hormonais, mesmo que sejam supostamente subclínicas, que de subclínica não tem nada, alterações metabólicas, pré-diabetes, resistência insulínica. Se a gente for citar aqui, tem vários. Doenças autoimunes, tem vários, assim, que a gente identifica como fadiga. Fadiga, eu brinco que é o sintoma mais comum hoje e é o menos abordado e é o menos estudado exaustivamente pelos médicos para tentar tratar. Tá? Bom, o evento foi sensacional, foi uma oportunidade única para as mulheres poderem tirar dúvidas que elas têm no dia a dia e que elas não conseguem conversar nem às vezes com o médico delas, ou então em redes nacionais, em programas. Aqui elas puderam ter contato diretamente com um profissional que estava extremamente aberto para todas as dúvidas. Foi muito interessante porque cada uma tinha uma dúvida em algum aspecto e a gente conseguiu esclarecer para todas, porque quando uma perguntava acerca de um tema, aquilo interessava para todas e cada uma ia lembrando de um aspecto diferente. Então, em 1 hora de conversa, a gente foi capaz de abordar praticamente todos os assuntos de interesse para as mulheres de hoje, de uma forma completamente imparcial, mostrando os benefícios e os riscos de cada tratamento, os diagnósticos, os prognósticos, o que é relevante, no caso aqui hormônios anticoncepcionais, reposição hormonal, doenças hormonais mesmo, como o problema de tireoide. Então, assim, foi uma oportunidade única para mim. Confesso que eu fiquei extremamente lisonjeado com o convite e espero poder ter satisfeito a todos que assistiram, a todos que vieram, a todos que assistiram no live e que estamos aí para o que precisar, tá? Uma ótima noite e muito obrigado, viu? Mais uma vez.